falar sobre o modo menor, a gente vai pensar muito parecido e vai fazer as contagens muito parecidas com o que a gente fez no modo maior, tá? Só que a diferença é que vai mudar o lugar dos semitons na escala, porque a gente baseou o modo maior na escala de Dó maior, né, no modo de Dó, e agora a gente vai basear o modo menor no modo de Lá. Então, começando pela nota Lá, aqui, e terminando na nota Lá também. Então, isso vai fazer com que mude o lugar dos semitons. Então, a gente tem do Lá para o Si um tom, do Si para o Dó, semitom. Então, a gente tem tom, semitom. Depois do Dó para o Ré, tom de novo, Ré para o Mi, tom de novo, Mi para o Fá, semitom. Certo? Então, a gente tem tom, semitom, tom, tom, semitom. E do Fá para o Sol, tom, e do Sol para o Lá, tom de novo. Então vamos lá. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Essa é a ordem do modo menor, certo? Mas o que acontece? O modo menor, ele não tem só uma escala. Ele tem algumas escalas baseadas nessa sequência aqui. Então essa aqui é a que a gente chama de menor natural, escala menor natural ou menor antiga, porque ela é a base do modo menor. Mas vão aparecer outros modelos de escala mais para frente que eu vou explicar também. Mas a base de todas as escalas menores é essa daqui, é a sequência do modo de Lá. Então a gente vai ter tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom no final. E daí para frente, para a gente encontrar as escalas com bemol e com sustenido, a gente vai pensar igualzinho a gente pensou no modo maior. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a escala de sustenidos, certo? A gente vai fazer a escala com sustenidos. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o quinto grau da escala de Lá. Olha aqui, ó. A gente tem a escala de Lá aqui em cima. Então a gente vai pegar o quinto grau, que é a nota Mi, e vai transformar em primeiro grau, igualzinho a gente fez no modo maior, certo? Coloca o Mi como primeiro grau. Aí a gente tem que ter essa mesma ordem de tons e semitons aqui, ó. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. A gente tem que ter a mesma ordem. Então, o que já vai dar errado aqui? Na primeira. Se eu deixar o Fá natural, eu já vou ter Mi para o Fá um semitom de distância. O que eu preciso fazer? Sustenido no Fá para aumentar e ficar um tom de distância aqui. E daí, o restante da escala vai dar todo certinho com a escala, com a sequência de Lá. Né? Então, um tom de distância do Mi para o Fá sustenido, meio tom do Fá sustenido para o Sol. Então, tom, semitom. Sol para o Lá, tom de novo, Lá para o Si, tom de novo, Si para o Dó, semitom. Então, ó, tem o tom, semitom, tom, tom, semitom, Dó para o Ré um tom, Ré para o Mi um tom. Então ficou certinho, exatamente igual a gente fez na escala maior, a maneira de pensar, né? A gente vai fazer na escala menor também. Só que a diferença é que os semitons vão ficar em lugares diferentes. Então a gente tem que lembrar da sequência do maior, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a sequência do maior. Todas as escalas maiores com bemol e sustenido vão ser baseadas nessa sequência. Agora a escala menor, que é o que a gente está vendo aqui, vai ser baseada em outra sequência, que é a sequência do modo de Lá, que vai ser tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Essa é a sequência do modo menor, tá? Então, todas as escalas vão ser baseadas nisso. Então, as escalas de sustenido, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Fizemos a de Mi, pega o quinto grau, que é o Si, vai lá, coloca o Si, pega esse Si, coloca como primeiro grau, encontra a sequência de tons e semitons, sempre vai ter uma alteração no segundo grau. Então, toda a escala de sustenido menor vai ser baseada nisso, tá? E as escalas de bemóis, menor com bemóis, vão ser baseadas do mesmo jeito que foi a maior também. Vamos lá, na escala de Lá, pega o quarto grau, que é o Ré, coloca o Ré como primeiro grau e vai achando a sequência de tons e semitons. Então a gente tem aqui, ó, do Ré para o Mi a gente tem um tom, do Mi para o Fá semitom. Então certinho, ó, tom, semitom. Fá para o Sol, um tom, Sol para o Lá, um tom, Lá para o Si bemol, meio tom. Certo? Já coloquei o bemol aqui. Se fosse natural, teria um tom de distância, então não dá certo. A gente tem que diminuir meio tom aqui. Então, Si bemol. Então aqui a gente vai ter exatamente a ordem certa do modo menor, né? Tom, semitom, tom, tom, semitom, do Lá para o Si bemol, tom, tom, para terminar a escala. E aí a gente segue do mesmo jeito que a gente fez na escala maior, a gente faz na escala menor, para encontrar os bemóis. Quarto grau, coloca o quarto grau como primeiro e vai fazendo a ordem de tom e semitom do modo menor. Tá? Então,
Essa é a maneira de encontrar o modo menor. O que é importante saber? Ó, as escalas do menor, elas vão ter exatamente os mesmos acidentes que a escala do modo maior. Só que o que vai mudar é o nome da escala, porque a gente começou por outra nota e vai terminar em outra nota. Então, por exemplo, se na escala com sustenido o Sol maior tinha Sol sustenido, aqui no modo menor vai ser a escala de Mi menor, que tem um sustenido só. Si menor com 2 sustenidos. Fá e Dó. Ó, são os mesmos do modo maior, só que começando por outra nota e terminando por outra nota. Fá sustenido maior. Por que sustenido maior? Porque já tem o Fá sustenido aqui. Então, Fá sustenido menor. 3 sustenidos. Fá, Dó e Sol. Dó sustenido menor, com 4 sustenidos. Fá, Dó, Sol e Ré. Sol sustenido menor, 5 sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. É a mesma ordem de sustenido do modo maior. Olha aqui, ó. Ré sustenido menor, 6 sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré e Lá e Mi. Lá sustenido menor, 7 sustenidos. Todas as notas, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si sustenidos. Tá? E com bemóis, é a mesma sequência da escala maior, só que muda qual é a escala. Então, na escala maior, a gente tem o Fá maior com um bemol só, que é o Si bemol. Aqui a gente vai ter o Ré menor com apenas um bemol. Então, aqui vai ser a escala de Ré menor com Si bemol. Sol menor com 2 bemóis, Si e Mi. Dó menor com 3 bemóis, Si, Mi e Lá. Fá menor com 4 bemóis, Si, Mi, Lá e Ré. Si bemol menor, aqui já virou o nome, ó, Si bemol, né? Porque já tem o Si bemol aqui. Então, Si bemol menor com 5 bemóis, Si, Mi, Lá, Ré e Sol. Mi bemol menor com 6 bemóis, Si, Mi, Lá, Ré, Sol e Dó. E Lá bemol menor com 7 bemóis, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. Certo? Então, ó, as escalas aqui eu sempre reforço, né, que elas são nomeadas pela primeira nota da escala. Então, se a escala tem um Mi bemol começando, a primeira nota da escala, o primeiro grau da escala é um Mi bemol, então a escala vai ser uma escala de Mi bemol menor, né? Ou Mi bemol maior. Mas tem que sempre colocar o nome da primeira nota na escala, tá? Porque senão vai ser uma escala de Mi menor, é uma escala diferente da escala de Mi bemol menor, tá? Então é sempre importante nomear corretamente. E aqui eu tenho todas as escalas escritas, tanto a de sustenido, aqui está na sequência, né? Escalas de sustenido com apenas um sustenido, com 2, com 3, ó. Com sustenido a escala de Mi menor, de Si menor tem 2 sustenidos, né? Fá sustenido menor tem 3, Dó sustenido menor tem 4 sustenidos, então tá tudo aqui, ó. Escala menor com sustenidos e escala menor com bemóis, certo? Para ficar mais fácil a visualização e mais fácil a consulta também para quando vocês quiserem saber exatamente quais são as escalas.